de outros cientistas japoneses, chamado Masaru Emoto. Ele percebeu que, tocando esta música do gênero heavy metal, ao derreter, o cristal de água não tinha mais uma forma. Nós fizemos uma pergunta para nós mesmos, Ortiz. O que vai acontecer no ser humano, sendo que 70% do corpo humano é composto de líquidos, de água? Que não é que esta reação de estresse, de contração, ocorreu só em pessoas que não gostam desse tipo de música, desse gênero, mas ocorreu também em pessoas que gostam. Que indica que o organismo está, digamos assim, sentindo aquele fenômeno sonoro vindo de fora, que é a música pesada, como uma agressão. Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas Kep Pacheco. Todos nós sabemos que uma música boa, uma música harmoniosa nos faz bem, nos ajuda, nos eleva, faz bem para a nossa saúde. Mas existiria também algum tipo de música capaz de prejudicar a nossa saúde? Um tipo de música invertida? Para responder a essas e outras questões, nós estamos trazendo aqui um músico e pesquisador científico italiano, Fabrizio Bigliotti, que tem formação não apenas em música, mas também em psicanálise e psicossocioterapia pela Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Ele fez experiências com o impacto da música no sangue no sentido positivo e negativo, que irá nos explicar nesta entrevista. Fabrício é natural de Siena, Itália, onde estudou oboé e guitarra jazz e rock, fazendo depois em Roma um curso de arranjo musical. Em Siena, ele formou-se também em Ciências Políticas pela Università degli Studi di Siena. Fabrício é professor coordenador dos cursos da FATRI, Faculdades Trilógicas Kep Pacheco, e leciona também italiano, inglês e alemão na Millennium, Centro de Línguas da mesma faculdade. Olha, você fez experiências de psicohematologia com a cientista Inger Thor, da Finlândia, sobre a influência da música sobre o sangue, harmonizando-o ou desorganizando-o, Você poderia falar um pouco sobre isso? E mais, uma pergunta: que tipo de música você notou que causa mais problemas à saúde nessa experiência do sangue? E quais a beneficiam? Então, vamos começar. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. É preciso dizer que esse trabalho de microscopia de campo escuro, de observação do sangue, do comportamento do sangue, com esse tipo de técnica de microscopia, surgiu da ideia do Dr. Roberto Giraldo, que é palestrante, infelizmente não está mais entre nós, mas era palestrante de fama internacional, infectologista, que conheceu o trabalho do Dr. Kep e veio para o Brasil justamente para estudar a trilogia analítica, um trabalho desenvolvido por Norberto Kep, e em conjunto eles desenvolveram justamente um trabalho de observação ao microscópio do sangue vivo, porque com esta técnica, digamos, de microscopia é possível observar o sangue ainda vivo no vidrinho. E, inclusive, o Dr. Kep e o Dr. Giraldo mostraram algumas experiências de outros cientistas japoneses, chamado Masaru Emoto. Ele percebeu que, tocando esta música do gênero heavy metal, ao derreter, o cristal de água não tinha mais uma forma. Aqui nós podemos ver essa imagem, que praticamente o cristal de água não tem mais forma. É uma coisa que não tem mais nenhum tipo de
formação. Mas, ao tocar a música clássica, vamos ver próxima imagem, esse é, por exemplo, da área da quarta corda de Bach, e ao derreter o cristal de gelo, formava esse cristal maravilhoso, com essas formas bonitas, estéticas, etc. Daí, nós fizemos uma pergunta para nós mesmos, Ortiz. O que vai acontecer no ser humano, sendo que 70% do corpo humano é composto de líquidos, de água? O que pode acontecer quando a pessoa ela entra, digamos assim, em contato com estes gêneros de músicas diferentes? Porque foi esse o questionamento. E aí, Ortiz, nós tivemos uns resultados muito interessantes. Aqui, quando se observa o sangue vivo no microscópio de campo escuro, o que vai acontecer, Ortiz? É isso que aparece, né? Nós temos os glóbulos brancos, responsáveis para o nosso sistema imunológico, né? Digamos assim, eu gosto de falar que os glóbulos brancos são um pouco como os garis, né? Vão limpando onde precisa no sangue. Tem impureza, eles são como seres vivos que vão se mexendo justamente no sangue. Depois temos as hemácias, que seriam os glóbulos vermelhos, e que são responsáveis, inclusive, de transportar, por exemplo, os gases e oxigênio, principalmente aos tecidos, aos músculos, etc. E se nota que, por exemplo, no sangue, como aparece nessa imagem, aqui nós temos uma pessoa que tem um certo grau de equilíbrio, né? Por quê? Como que eu vejo isso? Vejo pelo tamanho dos glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Que é um tamanho regular, esses glóbulos estão soltos, né, no sangue, então esses são indicadores de que a pessoa está equilibrada, tem um equilíbrio razoável, está tranquila, não está muito estressada, né? Mas o Dr. Giraldo e o Dr. Keppe analisaram também umas partículas, que são aqueles pontinhos brancos que aparecem, que são chamadas as microzimas, que o Dr. Keppe chama de energinos. E o que ele viu? Ele viu justamente que estas partículas, elas são digamos assim, as primeiras manifestações da energética, né, dentro do nosso sangue. E que então eles são como indicadores também se a pessoa está bem, está mal. Aí tem todos uma série claramente de critérios para avaliar, que não vamos entrar agora, porque nós vamos estender demais. Mas basicamente foi isso. Então, o que a gente foi vendo, né? O que o Dr. Keppe escreveu no livro Teologia Trilógica? Ele fala que os energinos são os elementos transcendentais dentro do corpo humano. Estas como se fala, centelhas que nós vimos no sangue, né? Então, os energinos são os elementos transcendentais dentro do corpo do ser humano, praticamente incorruptíveis, que formam ligação entre todos os seres. Se as microzimas, ou os energinos, se encontram em organismos vivos ou mortos, é sinal que eles têm origem no mundo exterior, diretamente do ser eterno. Isso é muito importante. Digamos, dentro desta visão científica, trazer de volta quem? Deus, o ser eterno, que é o criador de tudo, inclusive da energia, que sustenta toda a criação, inclusive o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso equilíbrio das células. Então a gente fez esta experiência e nós tivemos algumas surpresas. Por quê? Porque, em geral, os candidatos, né, que se ofereceram para participar dessa experiência tiveram aquela reação que nós vemos à esquerda, Ortiz. Aquelas pilhas de moedas que se formaram no sangue depois de ouvir a música do gênero heavy metal, que é o gênero que nós utilizamos. Por quê? Porque Masaru Emoto usou para suas experiências o gênero heavy metal, aquele que no Brasil é chamado rock pauleira, né? Para se entender melhor, para quem não entende muito disso.
E com nossa surpresa, é isso que aconteceu. Aquelas pilhas de moedas que nós vemos nada mais são que os glóbulos vermelhos todos apinhocados. E que demonstram que a pessoa entrou em uma situação de estresse ao ouvir esta música. E vejam bem, Ortiz, não é só quem não gosta. Quem gosta também teve o mesmo efeito. Então, é isso que é importante cientificamente ressaltar, que não é que esta reação de estresse, de contração, ocorreu só em pessoas que não gostam desse tipo de música, desse gênero, mas ocorreu também em pessoas que gostam. E isso que tira um pouco também, eventualmente, se alguma pessoa fosse fazer alguma crítica, mas isso é meio parcial, é meio... Não, porque pessoas que gostam do gênero tiveram este mesmo tipo de reação, que indica que o organismo está, digamos assim, sentindo aquele fenômeno sonoro vindo de fora, que é a música pesada, como uma agressão, porque a gente sabe que o mecanismo de estresse é ativado no ser humano quando o ser humano está perante a uma situação de estresse, estressante. Então é assim que a pessoa geralmente reage. Veja que depois à direita, a mesma pessoa, que inclusive é uma pessoa que gosta desse gênero, não posso falar o nome, mas aquelas letras BP são as iniciais da pessoa, olha depois de 10, 15 minutos como o sangue se recompôs. Os glóbulos vermelhos à direita ficaram mais soltos, então foi uma coisa quase imediata, Ortiz. Aquela mesma pessoa que teve aquela reação de estresse à esquerda, depois de 15 minutos mais ou menos, quase reequilibrou o próprio organismo. Agora, então não é uma questão, Ortiz, de gosto. Eu gosto ou não gosto. Vamos sair dessa... Porque senão aí a gente entra numa questão meio espinhosa. Mas é uma questão de como o próprio ser humano ele interpreta internamente o que está acontecendo também no meio exterior, como nesse caso em relação à música, né? Mas também para se dizer que aquela reação que nós temos à esquerda, né, de estresse, isso acontece quando a pessoa fica na raiva, no rancor, na mágoa, a pessoa fica estressada. Então, o sangue, mesmo que a pessoa escute a música mais poética, maravilhosa, melodiosa do mundo, pode ter o mesmo tipo de reação. Então, mas é significativo que, de alguma forma, esta música do gênero heavy metal, geralmente, na 70% ou mais dos casos, produz esse tipo de efeito. E como é que vocês fazem para avaliar o sangue da pessoa? Vocês tiram o sangue como? Na microscopia de campo escuro, nós estudamos, basicamente, vários elementos, mas principalmente os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, chamadas hemácias ou eritrócitos. Esse é um glóbulo vermelho, nós já tínhamos visto antes, né? É essa estrutura, esta célula circular, que é muito interessante, Ortiz, por quê? Porque a forma redonda, inclusive, nós sabemos que é a forma de melhor captação energética, né? Então, quando o glóbulo vermelho é, assim, uma pessoa, digamos, ela é relaxada, tranquila, etc., o glóbulo vermelho é bonitinho lá, é circular, mostrando que a pessoa, inclusive, está captando energia. Esta energia que o Dr. Kepler, Nikola Tesla chamava de energia escalar, e o Dr. Kepler chama de energia essencial. Depois nós estudamos os glóbulos brancos, leucócitos, são vários tipos, mas basicamente eles aparecem dessa forma. Como falei, os glóbulos brancos eles são mais responsáveis pelo nosso sistema imunológico. E finalmente nós estudamos esses energinos, mais conhecidos talvez por quem estuda esse tipo de coisa como microzimas ou também endobiontes. De acordo, são sempre o mesmo tipo de partícula, que esta centelha que aparece no sangue, que dependendo dos vários estudiosos obteve nomes diferentes, mas basicamente é isso. A gente vê que a gente que usa um computador, né? Aquele à direita é o microscópio, e que a gente faz? Tira uma gota de sangue, normalmente
no lado do dedo mindinho, com uma agulha cirúrgica, que é aquela que a gente usa para os diabéticos, para o controle da glicemia. Então, vai sair uma gotinha, a gente claramente não leva um balde não tira um balde de sangue, mas é apenas uma gotinha, então é uma coisa bem tranquila, né? E a gente depois põe no vidro justamente para ver o que acontece. Agora, a microscopia de campo escuro, ela funciona sabe como um farolete, né? Você imagina que você está numa sala escura, né? Totalmente escura. Aí você joga, tipo, uma luz de um projetor nessa sala ou um farolete. O que vai acontecer? Está vendo à direita? A luz ilumina a poeira que está no ar, que a gente não vê durante o dia a olho nu, mas que tem. E quando você joga uma luz no escuro, você vê tudo. Então, o princípio de funcionamento do microscópio de campo escuro é exatamente assim. Você, num campo escuro, você joga uma luz que mostra tudo que tem no sangue. É assim que funciona, digamos, explicado de uma forma um pouquinho mais simples, assim, né? E aí, isso permite ver, inclusive, permite ver coisas que não são visíveis normalmente em microscópios tradicionais, né? Por exemplo, aquelas partículas brancas chamadas de energinos, a gente não consegue ver em microscópios de tipo normal. É muito incrível essa experiência, hein? Agora, uma pergunta. Você acha que no campo artístico existem inversões, como em outros campos? Sim, Ortiz, claro. A inversão que foi descoberta por Norberto Kepp em 77, é um tipo de mecanismo do ser humano, que se manifesta na sociedade. Então, o que é observável num campo do conhecimento humano é observável também em outro campo. O que é observável, por exemplo, na economia, no direito, na ciência, no geral, se observa também no mundo das artes, e mais especificamente, nos falando de música, no mundo da música. Então, no mundo da música, é possível observar muitos tipos de inversões. Dos artistas, como indivíduos, e de quem escuta, como também a nível social, do sistema, aquele que é chamado um pouco mainstream, né? Do que tipo de música hoje em dia é proposta, se propõe, né? Na TV, nas redes sociais, enfim, no YouTube, etc. Então, o que a gente observa? A nível individual, por exemplo, Ortiz, existe muito essa ideia no mundo artístico que tudo pode. Que, às vezes, as atitudes mais extravagantes, que, de repente, em um contexto tradicional, entre aspas, seriam consideradas justamente um pouco estranhas, são aceitas quando é um artista que tem esse tipo de atitude. Só que se observa, por exemplo, né, como uma libertação de uma vontade invertida que, por exemplo, acaba prejudicando o próprio artista. Veja, por exemplo, na música pop, rock. Quantos artistas, por exemplo, infelizmente, não estão mais entre nós porque usaram drogas, porque ficaram viciados no álcool? Eu posso dar muitos exemplos. Só pensar na Amy Winehouse. Ela, inclusive, tem uma canção, né, que se chama Rehab, onde o pessoal que estava em volta dela, a família queria interná-la para uma reabilitação, porque ela estava viciada em droga e álcool, e na música ela fala, não, eu não quero nem saber. E ela faleceu com 27 anos, um grande talento, uma grande voz, uma moça bonita, inclusive. A gente pode pensar em Whitney Houston, mesmo problema de drogas. A gente pode pensar quantos artistas, enfim, é uma lista que não acaba. Em Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, aqui no Brasil, a Cássia Eller, por exemplo, o próprio Renato Russo. Então é interessante porque muitas vezes os artistas confundem uma paixão que eles têm pelas artes, que é legítima, com
uma ausência de limites, né, na própria vida. Como se, por exemplo, as drogas, de repente, né, esta ideia, as drogas, elas vão ampliar a nossa consciência. Esta ideia que vem desde os anos 70, né, a droga vai ampliando a consciência. E a gente sabe que a droga mata. Não precisa de muita pesquisa, de ser muito sabidos no setor. Então, o que leva o artista a ter esse tipo de atitude, né, autodestrutiva? E aí Ortiz entra num mundo que é o mundo da vida interior do ser humano. O artista, ele, evidentemente, como muitas pessoas, não se enxerga, não conhece a si mesmo, como falava Sócrates, né? E seria justamente esse o ponto mais importante para que a pessoa possa adquirir mais equilíbrio, evitando, inclusive, de entrar em vícios. E veja bem, muitas vezes se fala assim, o artista, ele produziu coisas incríveis graças às drogas. Não, o Dr. Keppe fala exatamente o contrário. Ele fala, o artista, apesar das drogas, e apesar, digamos assim, dos ataques que ele fez contra si mesmo, conseguiu produzir coisas maravilhosas. Por quê? Porque nisso ele mostrava o quê? A sanidade dele. Mas na hora que ele entrou no vício e começou a se destruir, ele se tornou incapaz de produzir qualquer coisa, até, em muitos casos, chegar na morte. Professor Fabrício, a música dodecafônica entraria nessa questão de tirar todos os limites e tudo? Sim, absolutamente. Música dodecafônica foi uma experiência no século XX que foi iniciada pelo compositor austríaco Arnold Schoenberg. Schoenberg, grande músico, grande conhecedor da teoria musical, ele escreveu um manual de harmonia maravilhoso, mas justamente na prefácio desse livro, ele coloca, se não me engano, na prefácio do livro, ele coloca uma ideia que ele tinha, que era a seguinte, Ortiz. Existem regras eternas, mas justamente a partir do conhecimento das regras eternas, chamadas eternas, é que nós entendemos quais são as condições para a dissolução dessas regras eternas. Traduzindo, existe uma regra eterna, mas eu posso ampliar os meus horizontes, destruindo estas regras e reconstruindo algo diferente. É um pouco a ideia que hoje existe um pouco no desconstrucionismo, desconstruir a chamada destruição criativa, né? Só que o que acontece? Que a gente sabe pela ciência que se eu destruo algo que nunca a coisa vai voltar como era antes. Se eu vou destruindo uma floresta, por melhor que eu faça replantando, não vai voltar o que era. Dificilmente vai voltar. Se eu perco um braço, eu gosto de tocar guitarra e violão. Se eu perder o meu braço, de repente eu desenvolvo uma técnica para tocar violão com um braço só. E de repente fica até legal. Mas eu nunca vou tocar como antes, porque eu perdi um braço. Então eu desconstruindo nunca vou. E aí entra num processo que é aquele da chamada da teomania, porque inclusive se eu, digamos assim, excluo a ideia de um criador do universo, etc., o que vai acontecer? Eu me torno criador. E isso foi um pouco o problema que aconteceu no século XX, inclusive com Schoenberg, que criou uma música que ela buscava, por exemplo, infelizmente agora não tenho um instrumento, mas assim, na música que geralmente as pessoas gostam, tem os acordes que são agradáveis, acordes e melodias agradáveis ao ouvido. A gente só pensar na bossa nova, no samba de uma nota só, do Jobim. Uma melodia bonita, com tudo um pano de fundo de acordes que vão levando, né? Agora, o que o Schoenberg fez? Ele buscou um tipo de composição musical totalmente intelectual, de estilo matemático, que buscasse evitar ao máximo qualquer tipo de consonância. O que é a consonância? É tudo que é agradável ao nosso ouvido.
Então, aqueles sons estridentes, notas que ficam brigando uma com a outra, acordes assim. Então, virou uma música que, inclusive, não vou explicar a técnica compositiva, mas que era totalmente intelectual, porque você tinha que combinar Por que dodecafônica? Porque você tinha que pegar as 12 notas. Você sabe, né, que um piano no teclado tem, geralmente, vai de um dó até um outro dó. São 12 notas. Por que 12? São as teclas brancas que tem um piano e as teclas pretas. Eu tenho um teclado aqui atrás, mas não posso mostrar. Mas imagine, tem de uma nota para outra, de um dó para um dó mais agudo, uma oitava tem 12 notas. As teclas brancas e tem 5 teclas pretas. Então, as 7 brancas mais as 5 pretas dão os 12. Música dodecafônica, né, de 12 notas. Então, o compositor tinha que usar as 12, possivelmente sem repetir uma, e procurando sons que fossem justamente conflitantes uns dos outros. Então, imagine o resultado, o esforço para compor esse estilo de música, que foi uma experiência, claro, mas que acabou, enfim, não teve muita continuidade. Então, esse é um exemplo que mostra que no século XX, pelo menos também em grande parte da música erudita, os artistas foram em busca dessa desconstrução, dessa destruição do que, digamos, foi a música até o final do século XIX. E não, só para citar alguns artistas, o Bach, Mozart, Verdi, Puccini, Rossini, da Itália, não? Wagner, Beethoven, enfim. E assim vai. Sabe, professor, lá em Portugal, eu estava num teatro lá e havia um ensaio de uma orquestra. E eles estavam tocando a música dodecafônica. Quando terminou, saiu um violinista de lá e falou para mim: eu não aguento mais isso, tem que tocar isso. Porque e parece-me que na Inglaterra eles fecham a porta para não deixar o público sair e ir embora, para escutar, que eles acham que o público tem que acostumar com essa música, né? Como falei, a forma da gente trabalhar, Ortiz, eu, pelo menos que eu vejo, não parte tanto do gosto, mas do que é. Só posso dar um exemplo, né? Eu, justamente, tenho um irmão que foi, né, não sei se em português se fala copista, de um famoso compositor italiano, copiava as partituras e tentava destrinchar o que o compositor colocava, porque esse compositor criava umas espécies de partituras todas dele. Então, meu irmão, como copista, tinha que destrinchar a coisa para, por exemplo, esta é a parte dos violinos, esta é a parte dos violoncelos, esta é a parte do contrabaixo, enfim. E era um trabalho dificílimo, porque você tinha que trabalhar junto com o compositor, porque quem fazia esse trabalho como meu irmão não entendia nada. Imagina o músico. O músico é a mesma coisa, ele falava que para os músicos aprender a tocar esse tipo de música demorava meses e meses e meses para tentar entender o que o compositor teria. Então, é uma grande dificuldade. Então, não é uma questão aqui de julgamento, mas de ver um pouco a realidade. Por que então, tanta dificuldade no entendimento de certas obras? Não é somente uma questão de aversão, talvez, ao tipo de música, mas aí realmente porque tem alguma coisa que, afinal de contas, não bate muito com o nosso ser, com a nossa essência, não vai de acordo. Então a gente sente isso como algo meio estridente, né? Mas vale a pena. Aí eu não quero dar agora aqui um julgamento de, sabe, mas assim, mais uma coisa, ver a coisa mais do ponto de vista científico. Mas o fato é, Ortiz, que infelizmente esse tipo de concertos não são muito seguidos, enfim, são uma coisa muito, infelizmente, muito restrita, infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, mas, e digamos assim, até hoje nós podemos ver por que então Mozart, Bach, Beethoven, Mendelssohn,
e muitos outros, Verdi, Puccini, ainda são tocados em todos os lugares do mundo. E todo mundo, mais ou menos, mesmo não sabendo que aquela música, aquela área famosa de ópera foi o Verdi ou o Puccini que compôs, mas todo mundo reconhece. O Mio Babbino Caro, estas áreas, reconhece, enfim, Lascia che io pianga, do Handel, que inclusive é em italiano, mas foi o Handel que compôs. Enfim, porque evidentemente tem alguma coisa que assim marca mais a pessoa, né, nisso. Então é alguma coisa que precisaria ser melhor estudada. Quer dizer que o correto é seguir as regras eternas, né? Porque você já desde a Grécia Antiga, Roma, tudo, a mesma regra para fazer a arte, não é, Fabrício? Tudo isso não vem de uma, às vezes assim, de uma conservadorismo burguês. Desculpa usar esta. Vem de estudos milenares que vêm da Grécia Antiga, do Pitágoras, inclusive, tudo. Então, tem sim regras eternas. Inclusive, como até o Dr. Keppe mostra, né, no livro dele, O Homem Universal, tem princípios universais, sim, que a gente pode ver em muitas situações, até do nosso dia a dia, né? Se eu vou na China e quero me comunicar com um chinês sem saber o chinês, porque estou com fome, eu faço o quê? Começo assim, com um gesto. É um gesto universal que me diz, estou com fome. Professor Fabrício, muito obrigado pela sua entrevista. A gente poderia continuar aqui, mas o tempo já está acabando. E muito obrigado, acho que foi muito esclarecedora, né? E volte sempre. Com muito prazer e obrigado a todos aqueles que nos ouvem, né, e assistem. Obrigado a todos. Até. Tchau.